Sou o Lucas Lorenzi, sou de São Paulo, tenho 30 anos. Sou diagnosticado com diabetes tipo 1 desde os 7. E comecei no comecinho desse ano nas redes sociais. Foi uma ideia aí que a gente teve, não sabia se ia dar certo. No começo a gente ficou na dúvida, será que vai, será que não vai? E deu, irmão. E tá dando. Olha, chegou aqui, rapaz, de São Paulo pra Franca. De São Paulo pra Franca. Para o mundo. É que quando a gente fala Franca, cara... Franca tá no Franca já é o mundo. Né, já tá pra... né? Franca é o fim do... Como diz assim, Franca é o fim da linha, mas geralmente o fim da linha, gente, é melhor do que muito caminho da A gente linha. fala aqui no programa que a gente tá em Franca, estado de São Paulo, e quem não conhece os melhores calçados, Franca tem cidade do calçado, cidade do basquete, que foi campeão 3 vezes, tá? Trouxemos o Elinho aqui, lembra? Exatamente. Quem quiser resgatar um programa do Elinho, pode Tá aí. Tá aí no YouTube, em todas as plataformas. Ô, Lucão, cara, prazer imenso te receber. Pra nós, assim, uma honra. Eu que agradeço demais. Eu ontem, Agradeço quando o cara demais. chegou, sabe quando você dá aquele abraço no cara, você fala, já conheço ele há uns 20 anos já. E Leandrão, Porque- pela primeira vez, cara, nós estamos 2 contra 1. Por quê? 2 diabéticos contra 1 que não Cara, tem. e eu vou falar pra você, rolou um ciúminho aí na hora que vocês dois sentaram um do outro, assim, do lado do outro. Porque assim, ó, o cara é bonito, jovem, tem diabetes. Onde eu perdi, velho. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Não, é bonito você é. Ah, então beleza. Não, Então já certo. ganhei nesse já ponto, ganhou, então. já Bom, ganhou. pronto. Mas eu fiquei com um pouco de ciúme. Vamos ver se E se juntar os dois pâncreas, não dá o seu. Exatamente. Não dá o quê? Se juntar os dois pâncreas aqui, não dá o seu. Ó, Tá vendo? Mas sabe qual que é a diferença entre nós? Eu só faço, produzo insulina, vocês não. É. Do resto, cara. Não, quem te falou que a gente não produz? Ó, Aí, ó. E a gente- Eu também. Canetinha, Ah, cadê? velho. Me mostra. Canetinha. Tá. Sempre armado. Sempre. Sempre armado. Eu lembro, quem assiste o nosso programa desde o início e já viu alguns cortes nas redes, quando eu fui convidado pelo Riad para participar, eu falei, cara, o que eu vou falar sobre diabetes? Eu não sou diabético. Tenho minha mãe diabética, tipo 2, mas o universo de conhecimento e informação que a gente traz nesse programa é muito mais que só fazer o programa. E o Lucas tá aqui para falar sobre isso. Exatamente. Ô, Lucas, uma coisa que a gente faz muito aqui no programa, cara, é trazer informação. Mas o que a gente faz com a informação? A gente filtra. A gente tem vários médicos, nutricionistas que ajudam a gente. Vai os créditos aí. Marcelo Ramé, a Monique, que veio aqui, fizeram podcast com a gente. Dr. Carlos Eduardo, Barracuri. Então a gente passa por esse filtro. A gente joga pra A eles. gente faz uma curadoria para entender quem realmente faz sentido de estar aqui no programa e falar com propriedade do assunto diabetes. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu falo muito também pros seguidores. Hoje a gente tem muita informação na internet que tem o lado positivo, Sim. mas tem que tomar muito cuidado porque você tem que saber qual informação você realmente pode confiar. Então, eu mesmo, nos meus vídeos, a maioria dos vídeos que eu faço, ou quando as pessoas comentam, mandam mensagem, a primeira coisa que eu falo é valide com o seu médico e depois eu dou a minha opinião. Exatamente. Entendeu? Não é a dica que eu tô dando, que eu tô mostrando da minha rotina, às vezes não vai funcionar pra outra pessoa. Não é válido pra todo Não é mundo. válido né? pra todo mundo. Então isso é muito importante. Eu sempre falo, valide com o seu médico, né? As pessoas pedem alguma dica, Lucas, quanto de insulina você toma pra comer tal coisa? Eu explico, eu falo, no meu caso é isso, mas o seu caso vai ser diferente. Então veja como seu médico, como que vai ser pra você. Cada organismo é um tempo. Exatamente. É aquela história. Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente tava ontem... Vou abrir. A gente tava ontem na pizzaria. Eu aprendi com ele. 36 anos que você é diabético. Exatamente. Você desde os 7, né, Lucas? Desde os 7. Então você tá... 23 anos. 23 anos. Então assim, ó, você tem muito mais tempo diabético do que ele, foi aprender com ele ontem. Como diz o ditado, eu tenho mais tempo de diabético do que urubu voando, né? Mais ou menos isso. Então, assim... Mas qual é a experiência? A hora que eu vi ele, a gente sentou pra comer a pizza, eu vi ele tomando doses em doses. Eu já faço diferente. E fui entender com ele agora há pouco, que a gente tava fora do ar, por que ele fazia desse jeito. Cara, Lucas, vou deixar você explicar. Essa questão de dosar as insulinas, né? Inclusive teve uns vídeos recentes que eu postei, numa festa junina, por exemplo. Quando eu vou em algum evento que eu vou comer por um tempo maior... Então, por exemplo, se eu for num restaurante só jantar, pedir um prato de comida, sentar ali e comer, beleza, eu aplico a dose de insulina, faço a contagem ali o cálculo de insulina, tomo a insulina e me alimento. Agora, ontem, por exemplo, que era um rodízio de pizza, eu sabia que a gente ia ficar comendo por umas 2 horas, né? E sabia que eu ia comer muito. Se eu aplicasse toda a dose ali no começo,
Eu sei que a minha insulina, ela tem um pico de ação ali mais ou menos em 1 hora e que ela tem uma duração de umas 2 horas. Se eu aplicasse tudo no começo, ia chegar uma hora que ela não ia estar mais ativa, eu ia continuar comendo, provavelmente a pizza doce, porque a gente come primeiro a salgada, depois a doce. Então, eu não ia ter mais insulina ativa e com certeza eu ia ter um pico de glicemia no final da noite. Então, o que eu faço? Eu doso as insulinas. Tomo um pouquinho no começo, como um pouco, depois de umas 2 horas eu vou lá e aplico mais uma dose. E desmistificando, viu, galera? Diabético também pode comer doce. Tem que ser moderado. Você não vai sentar e comer o pudim inteiro, né? Ah, é bem por aí. É bem por aí. Mas o mais legal dele falar isso pra nós, e assim, olhando pelo lado do nosso organismo, o próprio pâncreas, ele emite aos poucos a insulina. Exatamente. Microdoses, São Leandro. microdoses. Exatamente. Então acho que o Lucas, ele traz pra nós uma forma artificial, né, de fazer o que o pâncreas já faz. Exatamente. E ele é inteligente, cara. Não sei como você não sabia disso. Eu não sabia. Não é que eu não sabia. Não, você eu nunca sabia, me mas não atentei a faz, isso. não praticou. Isso, Nunca pratiquei, nunca me atentei a isso. Agora, moço. Ó, obrigado, irmão. Não, ó, eu falo, Um cara, aprendizado, sim, pra vida. deixa eu te falar, eu sigo o Lucas mesmo. A gente fala as coisas aqui, mas são verdadeiras. Tanto é que quando a gente começou o DSM, há 1 ano e 2 meses atrás, a primeira figura que me apareceu, e ele, a Karine, a Vida de Diabético, tem vários lá que a gente Pâncreas segue, Artificial. que é o Pâncreas Artificial, Sou Zero Açúcar, da Karine. Então, assim, a gente acompanha muito. E uma das coisas mais legais do Lucas é que ele vive o DSM, cara. Sim. Ele vive sem medindo a glicemia. Ele é a personalização do nosso projeto. Exatamente. E, galera, vamos deixar aqui embaixo o link dele. Sim, gente. Pra vocês seguirem cara. ele. Porque, olha, galera... Tem conteúdo. Tem muito conteúdo. Não, e o mais bom. legal, a gente passa informação aqui sempre. Só que ele tem uma forma didática de lidar e que eu vejo nos comentários do pessoal falando, nossa, eu anos de diabetes, fui em vários médicos, você deu uma explicação resumida que eu entendi. Mas uma coisa que Didático. uma coisa que eu vou falar aqui, e ele vai me corrigir se eu estiver errado. A gente pega quanto os médicos falam muito quadradinho. Olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ele mostra, na realidade, o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Então, assim, eu não consigo fazer isso, igual ele faz, porque ele tem um dom. Eu já sou um porra louca. Você é um pouco. Tanto é que eu tô aqui pra te ajudar a ser menos... me controlar né? um pouquinho. É Te aquela controla. velha história, né, Leandrão? É mais fácil segurar um louco do que empurrar um bobo. Então. Eu não sei em qual patamar eu tô, não, porque assim, daqui a pouco eu tô igual você. Você é louco também, velho. Você segura, você tá junto comigo. Mas aí a gente dá as mãos e não solta, né, cara? E aí essa forma didática do Lucas lidar com a diabetes é muito legal, porque mostra... Porque assim, médico, condicionador físico, todo mundo que a gente já trouxe aqui... Eles partem muito pra ciência. E os caras não... Assim, a grande Não maioria convivem, não é né? diabético. Ou alguns são, mas também... Enfim, a gente sabe, o cara não precisa ser diabético pra falar sobre diabetes. Tanto é que eu tô aqui, eu sou exemplo disso. Exato. Mas, de certa forma, quem vive aquilo... Eu acho que eu estava conversando com você, né, Riad, sobre isso. Quem vive aquilo sabe exatamente o que é aquilo, o que é ter, né? Diabetes ou qualquer outra doença autoimune, enfim. Mas eu gosto, Lucas, e assim, que você conte um pouco da sua história, porque as pessoas vão te seguir, eu tenho certeza. Mas você tá aqui para falar. Quando você descobriu ser diabético, qual foi a primeira sensação que você teve? Eu sei que você era criança, você tinha 7 anos, eu estudei, viu? Lucas, a gente tem aqui toda a parte das pessoas, dos convidados mandarem para nós uma pequena história. E você era criança, mas você tem lembrança de quando você descobriu ter diabetes? Qual que foi a sua sensação? Você tem isso ainda muito com você? Cara, eu tinha 7 anos, né? Quando eu descobri. Então, eu não lembro da minha vida antes da diabetes. Isso é um fato. Ah, olha só. Eu não lembro como era a minha vida antes dos 7 anos. E como você descobriu? Pra mim, eu sempre tive diabetes, né? Tá. E eu lembro muito bem do dia. O dia do hospital foi o dia, assim, que... Eu não lembro da época dos 7, 8, 9 anos. Eu não tenho muita memória. Sim. Mas aquele dia fatídico é um dia que eu tenho, assim, na minha cabeça. Eu, minha mãe e meu pai ali no hospital, medindo a glicemia alta. Os médicos já... Sabe aquele buchicho, glicemia a junta médica, tá né? Porque aí se junta vários. Junta, 580 a glicemia dele, né? Uma criança, como que ele tá de pé, como que ele tá correndo. 580? Porque assim, eu não tive sintoma nenhum, eu não tive nenhuma complicação.
a gente descobriu simplesmente por 2 motivos, né? Primeiro porque eu fazia muito xixi na cama ainda, com 7 anos, né? E com 7 anos já é um pouco, né? Já tá um pouco mais velho, mas fazia muito. Urinava muito durante o dia, muita vontade de ir no banheiro. E quando eu ia no banheiro, tinham formigas ali na privada. A gente já falou sobre isso. Sim. Só que assim, a gente sabia disso, mas a gente nunca tinha levantado a possibilidade, nunca tinha ido pesquisar. E aí, um dia que a gente foi no hospital pra ver uma gripe, um resfriado, eu não me lembro o que era exatamente. Na triagem, eles mediram minha glicemia, né? Mede a pressão, mede e tal. A hora que mediu minha glicemia, 580 e pouco, os caras falaram, como que essa criança tá de pé? Olha isso. Já internaram, já me colocaram na insulina, fiquei uma semana, 5, 7 dias, até estabilizar a glicemia. E a partir daí a vida mudou completamente. Eu tenho essa lembrança desse dia, mas eu não... O baque pra mim foi pequeno porque eu era criança. Sim. Né? Agora pra minha mãe... Eu sabe que eu acho imagino que eu pra um nunca- pai... por exemplo, eu tenho um filho que hoje tem 7 anos. Então, assim, eu tô já imaginando o pai e a sua mãe tendo que levar... Porque, assim, cara, qualquer coisa que a gente descubra, por mais cedo que seja, é muito legal, assim, da forma como a gente descobre, para poder tratar. Às vezes eu vou no médico, eu tô com algum problema e falo... Aí chega, não, você tá tudo certo. Eu falo, ansiedade. Eu falo, nossa, que vontade... É horrível o que eu vou falar, mas que vontade de ter alguma coisa para saber o que eu tenho que tratar. Aí chega lá e fala que é uma ansiedade. Eu falo, não tem tratamento para ansiedade. É só remédio controlado e visita aos nossos amigos terapeutas. E vou fazer uma coisa Mas pra não é você. um tratamento físico, entendeu? Vou dar um puxão na sua orelha. Tratamento de ansiedade, treino, academia. Com certeza. Não estamos falando de Com mim, estamos falando do Lucas. Vamos voltar a falar dele. Mas, ó, cara. E aí, não, eu só vou completar. Eu, sendo pai de uma criança de 7 anos, eu imagino o pai e a mãe dele recebendo a informação e falando: o que eu faço agora? Eu vou te contar uma que eu acho Você que também é pai de diabética, Sim. então o que eu faço agora? Eu nunca contei isso em lugar nenhum, nem pra minha mãe sabia disso. O dia que eu descobri, que ficaram sabendo que eu era diabético, eu fui no médico. Eu tinha perdido muito peso, como já contei, tinha emagrecido 11 quilos. O ácido, o hálito estava acidoso. O médico já, na hora, ele já deu o diagnóstico, tá diabético. E eu olhei pra minha mãe e minha mãe chorou. Cara, aquilo pra mim foi um baque gigantesco. Aí eu contei no outro podcast que a primeira vez que eu tomei a insulina, que eu saí do consultório e fui pra farmácia. E falei, tomei insulina e olhei pra minha mãe e falei assim, já tô ok. Não tá. A gente sabe que não tá. Mas Mas ó, eu precisava tranquilizar ela. ó a visão de filho pra mãe também, de falar, mãe, tá tudo certo. E não tava. Não. Aí que eu fui entender o que era ser diabético. Que, vou falar hoje, até hoje eu aprendo. Tô com quase 40 anos de diabetes. Como eu brinquei. Eu tenho mais tempo de diabético do que eu vou voando. Então, até hoje eu aprendo. E, como falei no começo, aprendi mais uma com ele. E espero também que ele aprenda alguma coisa comigo. Sim. Pelo menos do que não fazer, tá, Lucas? Ó, eu vejo assim, ó. Eu do lado de cá, literalmente do lado de cá, vendo 2 diabéticos na minha frente, diabéticos tipo 1. Cara, vocês, pra mim, não é lição de vida só. Assim, os caras fazem o que eles têm que fazer, aplicam insulina, mas vocês são lição de comprometimento além de ser diabético. Porque assim, o cara veio de São Paulo, Sim. entendeu? Trabalha, veio com a esposa, que Veio com a esposa. depois vai ter um programa só sobre o nosso... O DDD, ó, DDD não é porque o DDD do antigamente que fazia aquela propaganda, diz que o DDD... Faz um DDD. O DDD, na verdade, é o gordinho aqui, tá? A gente tem que trazer sua camiseta Rapaz, colorida, DDD. Dia a dia do diabético. Vamos mandar fazer. Vamos fazer. Dia a dia do diabético. Então, assim, eu vejo, cara, que antes de mais nada, não é simplesmente estar aqui por causa de um programa ou de exposição na rede social. Não. Informação. Exatamente. E o Lucas já ganhou meu coração por causa disso. Porque, cara, o nosso, né? Sim. A gente está trazendo pessoas aqui, já trouxemos o doutor Carlos Eduardo de Ribeirão Preto, já fizemos um monte de vindas de pessoas que têm dificuldade de agenda para estarem aqui. Então, para nós, é assim... É uma alegria. É uma cara. alegria, uma alegria. Sério. É porque, assim, a informação ela é passada, hoje, e o Lucas já falou isso, de uma forma jogada. Assim, todo mundo hoje quer
que é curtida, visualização. É aquela história. Você joga no Google, dá um Google lá, vai no TikTok, joga no YouTube, joga. Cara, vai aparecer um monte de abobrinha. Vai aparecer muita coisa. E eu fiquei muito... e do meu lado também. Eu fiquei muito contente quando eu tive o contato de vocês, porque eu criei o meu perfil justamente por isso. Porque eu identifiquei... a gente até vai comentar um pouco sobre isso. A minha adolescência inteira eu não me cuidava. Né? Eu tive um período ali de uns 10 anos, totalmente rebelde, onde eu não queria saber sobre diabetes, onde eu não me cuidava, eu não tomava insulina, eu não media minha glicemia. Eu fiquei um bom tempo aí, a maior parte do tempo, com diabetes, era totalmente descontrolado. Em negação. Em negação, total. Quando virou a chavinha, né? Por conta da minha mulher, Ela tá nos inclusive... bastidores aqui, depois vocês vão conhecer a Priscila. Quando virou a chavinha, né? Que eu falei, pô, se eu quiser ter uma vida com essa mulher, se eu quiser ter filho, se eu quiser realizar meus sonhos ao lado dela, eu vou precisar me cuidar. O que eu mais senti falta foi de informação. Por quê? Porque até então, o que eu ouvia de diabetes era o que os médicos falavam. Sim. E o que as pessoas antigas falavam. Então, aquele terrorismo foi me deixando nervoso. Eu falei, pô, agora que virou a chavinha que eu quero me cuidar, como que eu vou achar informação? E aí, eu, por mim, comecei... marcava com o médico, não era nem uma consulta, era praticamente uma entrevista. Eu marcava uma consulta com o médico, ia lá e perguntava tudo que eu tinha. Eu ia estudando sobre a doença. Eu queria entender como funcionava o meu corpo, eu queria entender como funciona o corpo do não diabético, para eu imitar justamente aquilo que eu fiz ontem. Você mesmo disse, foi uma imitação do que que o pâncreas do não diabético faria. Sim. E eu fiz isso administrando as insulinas. Então eu comecei a buscar informação e a partir do momento que eu comecei a entender, né, como funciona o corpo humano, como funciona o corpo do diabético e como funciona o tratamento, aí eu comecei a me tratar, minha glicada, hemoglobina glicada de 14 caiu para 6,2, glicose 300 e pouco para 99, então eu senti muita falta de informação. E foi justamente por isso que eu criei o perfil. Eu falei, pô, se eu sentir essa dificuldade, as pessoas com certeza vão ter dificuldade também. Só que eu não sabia, eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que também trazem informações. E quando eu vi o Diabetes Sem Medida, eu falei, caraca, que animal. É uma página que eu precisava há uns anos atrás. Quando eu decidi me cuidar, eu precisava de um Diabetes Sem Medida. Eu precisava de um Lucas Lorenzi. Eu precisava de alguém que me mostrasse que dá pra tratar, que dá pra viver normal, né? Que você não vai acontecer nada com você daquilo que as pessoas ficam falando. E você vai gerando aquele terrorismo. Então eu fiquei muito contente quando vocês entraram em contato, porque eu falei, pô, era o que eu precisava uns anos atrás e hoje tem. E eu fico muito feliz com isso, cara. E a gente que ele usou uma palavra muito sábia. O terrorismo que se faz com o diabetes é uma coisa assim monstruosa. Monstruosa. A gente sabe que o diabético ele tem uma vida normal. Lucas, você treina quantas vezes por semana? Treino 6 vezes por semana. 6 vezes por semana. Jogo futebol 2 vezes por semana. Olha isso, Landrão. Eu vou te falar uma coisa. Você faz quantas vezes de academia por semana? Todos os dias. Sei. Levanta todos os dias. Levanta o filho, levantamento de copo. Mas, galera, cara, você vou fazer tem um muita compromisso coisa. com você. Ah, não faz compromisso Vou não. fazer um compromisso com você. Tô vendo já. Eu vou levar ele pra academia comigo. E ele vai levantar os 500 quilos igual eu levantei. Não, os 500 Não, eu duvido cara, pouco. Não dá, né, velho? Mas se você conseguir levar ele, eu Não, já ele acho vai que me levar. já vai ser muito difícil. Eu acho mais difícil levar ele do que ele levantar Não, os mas 500 assim, quilos. quem me segue sabe que eu sempre fui um cara que cuidei da minha saúde. E assim, é uma vergonha até isso aqui, ser colocado em pauta. Mais uma vez, vamos falar de mim? Vamos falar de mim então agora. Mas é verdade, eu acho que mesmo a gente não... E aí vocês me provam mais uma coisa, que é aquilo que a gente já conversou. O Riad tem uma frase que ele fala, se ele não fosse diabético, ele gostaria de ser diabético. Porque deu pra ele controle. Exatamente. Qual é a palavra que você usa? Disciplina. Não, mas tem uma outra que você fala. Ah, Leandrão, Equilíbrio. equilíbrio. Deu equilíbrio. Por quê? Porque vocês têm que fazer esse trabalho e vocês são obrigados a ter. A gente que não tem e não quer descobrir as coisas, Não. porque assim, às vezes, eu falo aqui na mesa, às vezes eu sou e não sei, ué. Às vezes eu tô lá com a minha hemoglobina glicada fora do meu controle e eu não tô sabendo. Não tem alguns organismos, às vezes, não dão essa dica pra gente. A gente passa um bom Desapercebido. tempo Porque desapercebido. A diabetes é uma doença silenciosa, né, Lucas? Justamente, Cara, como várias silenciosa outras. e maldosa, né? Maldosa, ela Hipertensão, judia. várias Ela outras judia. são silenciosas. É, mas assim, a diabetes, a hipertensão ainda, você sente dor de cabeça. Sim. Diabetes você não sente nada. Nada. Muitas Nada. vezes você não tem Às nada. vezes sede, né? Aí sede normal, mas é um, né? Mas eu acho que é uma o corpo acostuma. Tá. Porque eu vivi 10 anos sem medir a minha glicemia. Olha isso.
E eu tomava assim 2 litros de Coca-Cola normal. Olha eu comia só. barra de chocolate. Que é eu sentava no trabalho, eu era estagiário na época, comprava uma barra de chocolate, uma Coca E comia. e tomava. E aí de manhã eu aplicava uma insulina lá, nem sabia a quantidade, só pra falar que tava aplicando. E eu me sentia ótimo. Eu vivia normalmente. Sim. Né? Só que, graças a Deus, eu virei a chavinha a tempo, mas eu tive complicações. É, porque você estava prejudicando seus próximos anos, né, cara? Exatamente. Quanto tempo você conseguiria viver assim? Porque Não, quando uma criança nasce, ela é diagnosticada com diabetes, ela já tem, na teoria, 25 anos a menos de que uma pessoa que não tem diabetes. Eu estudei sobre isso. Só que esses 25 anos a menos, hoje é balela. Sim. Porque hoje já existem tratamentos, muito mais coisa que você vai viver até 100 anos se você quiser, entendeu? Basta querer. E você sabe uma coisa que eu falo? Falei até esse dia pra trás pra ele. Falei, filha, eu quero ficar mais velhinho. Eu quero chegar nos 80, 90 anos. Eu quero andar de bengala, que eu quero te dar tanta bengalada. Mas qual filha? A diabética? Não! Pra Ellen. A sua esposa. Minha esposa. Falei, eu quero te dar umas bengaladas de tanto que você me atormenta. É. Aí, ó, você já tá... eu trouxe até aqui um comentário, tava olhando, porque a gente tava falando sobre a questão de como as pessoas interpretam a diabetes e ainda existe muito preconceito, existe muito terrorismo, e eu acompanho muito seus vídeos, cara, e os nossos também. Sim. Então a gente sobe alguns vídeos teus no Diabetes Sem Medidas, que a gente faz essa curadoria de entender quem são os vídeos legais que a gente pode postar, fora os nossos que a gente cria. E aí teve uma mensagem que eu quero ler. No dia que você postou um que falava sobre comidas juninas, que você comeu vários tipos de eu comi o dia inteiro. Veio uma declaração assim, ó. Irmão, você está tendo atitudes muito erradas, já que você não é mais criança. Nunca se esqueça que a diabetes é uma doença do demo. Olha onde, vai na religião o negócio. Pois a diabetes vai te destruindo aos poucos, quando você não acredita e não respeita. Muito cuidado, pois ela pode cegar a pessoa, não ter mais ereção sexual, cirurgias que cortam membros, enfim, em caixa alta. Jamais brinque com a diabetes. Não exagere na comida e não coma doces. Cara, isso aqui tem mil coisas aqui de... Não, ainda falou o negócio do diabo. Não, aqui tem religião. E o cara parece que ainda falou ainda. Aqui tem a questão do doce, que todo mundo associa a não comer doces. Tem a questão do comer exageradamente. Então, assim, isso aqui é o fator... E assim, eu não culpo a pessoa. Sim. É falta de informação. Ela não sabe o que ela tá dizendo, sabe? Pai, como que é? Ele não sabe o que fala. Então, o que faz. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco do que foi esse comentário. Como que você lida com os haters? Cara, é difícil. É a parte mais difícil, né, de você se colocar ali à mostra nas redes sociais. Porque você sabe que aquilo não é real, né? Só que você tem que ignorar, ou você tem que achar um jeito de explicar pra pessoa. Só que você identifica ali no comentário quando o comentário é maldoso ou quando a pessoa de fato está falta de aberta informação. a entender e é falta de informação. Sim. Né? Inclusive, tem muitas pessoas que perguntam coisas nos comentários que quando elas perguntam de uma forma educada, a primeira coisa que eu falo é muito obrigado por perguntar de forma educada. Legal. E respondo o que a pessoa perguntou, porque tem muita diferença. Sim, tem pessoas que realmente são leigas. A pessoa que não deu nenhum bom dia, nem cara, Exato. quero entender e tal. Mas assim, é difícil lidar com os haters, porque eu tô falando, afinal, de uma coisa que é a minha vida, né? É o meu corpo, faz parte de mim, é o meu templo. Mas né? vou te falar uma coisa, você sabe que a gente leva uma coisa, principalmente eu, quando a gente teve o primeiro hater, eu apaguei o comentário do cara. Não, eu vou contar essa história. Eu apaguei o comentário do alguns cara. eu apago também. Então, mas aí eu falei pro Riad na época, eu falei assim, cara, eu sou publicitário há 20 anos. Falei, cara, quando tudo chega... isso, Landrão? É tudo isso, Tá cara. vendo, hein? Eu só tenho cara de novinho, mas... Ó, eu falei pra ele, quando chega haters, né, também tem lovers. A gente tem muita gente que elogia sim. e tal, mas a gente se atenta a pegar o comentário ruim. Mas quando chega haters, mostra o sucesso que a gente tá atingindo, o lugar onde nós estamos chegando, porque as pessoas, elas têm dificuldade de ver o sucesso do outro. Sim. Então, quando você chega numa linha de sucesso, o cara tá ali pra te bombardear e te desequilibrar, sabe? É desequilíbrio emocional que o cara quer te atender. Como diz o ditado, é o Aí eu seguinte, falei, não apague, deixe. Aí ele apagou, excluiu, xingou o cara lá,
Falei, velho, deixa os caras. Eu sou muito educado. Ele é. Educação. Mas eu tô ensinando Suíça. ele. Mas é complicado, porque a galera tem a pessoa que você sabe que é maldosa. Tem um comentário que tá ali que você sabe que eu o cara não tô quer. dizendo que não precisa ser excluído. Na verdade eu é tô assim. dizendo que a gente tem que saber lidar com essas pessoas e deixar elas falando sozinha. O cara atrás do computador é um leão. É um leão, é um Aquiles. É o fortão. É o fortão, o fera. A hora que encontra pau, fala, fica com a cara É gatinho. de sonso. Você é que é o fulano de tal, rapaz, me dá uma vontade de dar uma bolacha. Sim. E a gente, assim, todos nós aqui, nós três, temos os nossos trabalhos, os nossos negócios. A gente não tá aqui à toa, simplesmente por likes ou por views. A gente tá aqui para divulgar uma informação que é importante. Então, haters, continua sendo haters, mas aprendam uma coisa sendo haters. Educação. Tem educação até para falar alguma coisa que você não sabe, cara. Me permite? Todas. Galera, e mais uma coisa. Antes de tudo, vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, Ativa o sininho. ativa o sininho, manda pra sua sogra. Ela deve estar lá, ela deve estar doidinha olhando assim, falou assim, hoje eu vou lá atormentar meu genro. Não deixa, já manda pra ela, fala assim, pelo menos uma horinha eu vou ganhar. Fica aí, minha sogra. Você não vai encher meu saco. Eu vou usar essa sogra como exemplo para a próxima pergunta. Como que você lida com a diabetes em família, tendo a Priscila como esposa, a sogra, o sogro, as pessoas em volta? Como que é essa relação? Cara, eu acho que já faz tanto parte da minha rotina, já faz tanto parte do Lucas, a diabetes em si, que a família virou costume já. Sim. A família se adapta muito fácil ao diabético. A gente fala aqui que o diabético não é diabético sozinho. O diabético é diabético. a família. A família é diabética. A família é diabética. A família é diabética. Em casa, a Priscila é tão diabética quanto eu. Justo. Em casa, refrigerante zero, comida saudável, alimentação saudável todos os dias, contagem de carboidrato e caloria. Cara, a Priscila não é diabética e ela conta as calorias que ela come no dia, pesa a comida, Legal. joga no Olha aplicativo. Eu tenho um apoio em casa que é crucial para eu conseguir Uma ter rede esse de apoio controle, uma forte. rede de apoio muito forte. Porque, imagina, eu tenho que fazer um controle e aí dentro de casa eu tenho ali alimentos que não são tão bacanas para minha dieta, né? Tem uma pessoa que quer comer qualquer coisa, que toda hora quer comer coisas diferentes. E não, ela aprendeu a viver comigo. E hoje nós somos um casal diabético. A única diferença é que eu aplico a insulina E ela não. Olha, nesse ponto aí eu também tenho que... E a família vai se adaptando. Por exemplo, eu vou na casa da minha sogra, antigamente quando eu ia, era só aqueles sucos com açúcar, sufrete, não sei o quê. Tá. Agora eu vou, já tem a Coca Zero, ó. já tem o Guaraná Zero. A né? Coca tinha que patrocinar a gente, né, cara? Eu acho, cara. Toda vez a gente Olha, fala de Coca Zero aqui nesse Hashtag programa. Coca-Cola apoia o DSM. Porque, assim, os diabéticos, não só os diabéticos, Sim. eu também amo Coca Zero. Eu acho que é uma forma de você blindar a questão da saciedade. Saciedade de comer um açúcar ali, uma coisa mais docinha, sem tanto implicação. Né? Tem sódio, mas tem que tomar 64 latinhas para poder fazer mal eu fiz um no vídeo dia. falando sobre isso, né? Não sei se são 64, mas é uma quantidade grande. uma que coisa tá em de- miligramas o sódio. e Então aí- você olha ali atrás, tá tudo em gramas. Sim. A hora que você olha o sódio, tá em miligramas, fala 60 e tantos. Não precisa. Você vai ter problema renal. Se você tomar um caminhão de Coca-Cola... Mas é onde a sim, gente fala, o diabético vai comer um tem que pudim lembrar. inteiro. Come um Exato. pedacinho de Exatamente. pudim, né? Você quer tomar uma Coca-Cola, uma latinha, uma de 600 ml? Toma. Mas não fica enchendo o saco dos outros, porra. E isso é legal, porque assim, você falou sobre família, eu vou para uma outra pergunta que é sobre preconceito. Aí a gente já falou dos preconceitos com relação à não informação, mas no dia a dia, como que é? Você anda com Com a agulha. com agulha, com a Com a caneta. caneta. Anda com a caneta. E aí as pessoas perguntam o que é, em aeroporto, porque eu vi que você é um cara viajado. A gente já sabe do lado do Riad. Qual que é o seu lado nessa parte do preconceito e... Cara, o preconceito no dia a dia, graças a Deus, pelo menos comigo, não acontece. É óbvio que você percebe alguns olhares tortos quando você vai fazer uma aplicação de insulina em algum lugar público. E às vezes não é maldade, né, E às cara? vezes não é maldade, mas a falta de pessoa informação tá, ali. né, falta de informação. O que ele tá aplicando, né? Na academia, por exemplo, as pessoas acham que eu tô aplicando alguma outra coisa que não é a insulina. É Todo mundo hormônio fica, igual, mas não é
todo mundo fica de olho. Não é Então, aquela assim, famosa bomba, né? Não. não chega a ser um preconceito, mas as pessoas têm curiosidade de saber, né, o que aquela pessoa tá aplicando. O próprio sensor que eu utilizo no braço, as pessoas ficam olhando, né? O que é esse chip? Que é uma etiqueta na camiseta dele. Eu percebo que as pessoas olham um pouco diferente, mas não com tanto olhar de preconceito. Agora, o que eu já sofri algumas vezes, que a gente pode até chamar de preconceito, por exemplo, entrar numa balada com a minha medicação. Já fui barrado, não podia entrar porque era uma agulha. E eu expliquei pra mulher. A mulher até falou assim, mas você precisa tomar insulina na festa? A minha mulher, a Priscila, quase foi pra cima da mulher. Ela falou assim, como assim? Ele é diabético, ele precisa da medicação dele. Se fosse eu, tinha sido educado pra ela. Falei, não, eu vou vir aqui pedir pra você aplicar. Me desgreta. Porra! De hora em hora eu venho aqui pra você dar eu vou medir minha glicemia, eu venho aqui, viro de lado aqui pra você aplicar no meu braço. Vai ter que começar a ter enfermeira na recepção das coisas, de aeroporto, de balada. Não chega a ser um preconceito, mas assim, a falta de informação acaba te limitando algumas coisas. Parque de diversão, eu já tive que arrancar o meu Libre, olha isso, que custa R$290. Que é caro. Eu tive que arrancar porque a mulher não deixou eu ir num brinquedo R$290 por 15 dias. Por 15 dias. Então, se a gente que deixe claro que ser diabético tem isso também. É caro. É caro. Hoje em dia, por mais que o SUS, a gente sabe, a gente já teve um programa aqui com advogados que falaram, você tem direito o SUS a te dar o Libre e tal. Mas qual é a chance disso acontecer para todo mundo, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou o que o Libre é? O que o Libre é? É caro. Ele é. Ele é caro. Então, galera, fica aqui uma chamada. Nosso patrocinador, AP Financeira, tá com algum problema financeiro? Inclusive, parece que a Vanessa vai soltar uma linha para diabético para ajudar. Eu falo assim, os apoiadores que nós temos no DSM, cara, contribuem muito para essa informação chegar a mais pessoas. E esses pacotes que a AP Financeira está desenvolvendo para cuidar dessa linha da saúde do diabético. Então, assim, o diabético ele não tem só o Libre, ele tem remédios, ele tem consulta médica. Sim. E a AP Financeira entrou para ter taxas muito atrativas na hora de você pegar um dinheiro para poder fazer um investimento em você. Porque se for ficar esperando o SUS... A gente teve essa conversa com advogados aqui e falou assim, cara, eu sou diabético hoje. Sou diabético daqui um ano. 3 meses, 1 ano. Então, até lá, como eu vou ter acesso ao Libre, como eu vou ter acesso às fitas, como eu vou ter acesso ao glicosômetro, essas coisas são caras. Então, vem a AP Financeira para ajudar. E aí a gente fala também de saúde. E de saúde, quem que a gente tem de apoiador? Bom geral, a MAG. MAG Seguros. MAG Seguros. Chama o Rodrigão Marques, o cara que está apoiando esse projeto nosso. Sim. Com muito carinho. Vamos deixar o WhatsApp dele no... Sim, eu sempre coloco nas legendas embaixo para falar com as pessoas, porque a MAG, a Mongeral, é uma empresa super famosa, internacional, sobre seguro de vida. E quando a gente fala de seguro de vida, todo mundo pensa, cara, quando eu morrer, alguém vai resolver a minha vida, né? Ou seja, minha morte. Minha morte. Não, no caso não. A MAG tem projetos para você usar em vida essa questão do seguro. Então você pode comprar a partir de... acho que tinha valores até... um valor mais baixo. Para você, R$100, você já tinha ali um seguro de vida legal, onde até metade desse valor é revertido em remédios, nas farmácias. Sensacional. Então tem uma coisa que você pode pagar ali durante o ano, a vida sua, e ter um seguro de vida com a MAG. E você fala bem, né? Você é publicitário, né? Cara, eu sou. Então. É por isso que você me chamou, comunicador. Do limão se faz o quê? Limonada. E quem faz uma limonada boa? Cara, eu achei que você ia falar de Limoeiro, meu amigo! Fala de mim, cara. Eu falar de mim não fica legal. Limoeiro aí. Lucas, a Limoeiro aqui em Franca, cara, é um patrocínio. Limãozinho, ó. É um patrocínio e olha, cara, não é porque é meu amigo, mas é uma baita agência. É uma agência de publicidade que tenta ser inovadora todo o tempo. E nesses tempos onde tem que ser inovador, a cada momento muda a chavinha da comunicação, a gente tenta trazer essa parte. E eu vou falar de você agora. Opa! Tem aqui uma réplica do nosso querido hotel Tower. E o Lucas... Esse eu posso falar. O Lucas se hospedou no Tower, ficou lá... Se você vier pra Franca e não ficar hospedado no Tower, você é maluco. É maluco. Porque o hotel é fantástico. Eu e minha esposa, a gente tá maravilhoso. Assim, tomamos banho de banheira. Cara, cama aqui, ó. Jovens são jovens, né? Eu cheguei em casa e dormi. Café da manhã sensacional. Assim, não tem igual, não tem igual. E, bom, eu não conhecia Franca, né? A hora que eu entrei em Franca, assim, que eu olhei
aquele hotel gigante. Eu falei assim, cara, que é isso? É. Assim, é uma coisa... De qualquer lugar da cidade qualquer lugar você enxerga. o Tower. Você enxerga. O Tower é um dos únicos hotéis do Brasil redondo, que acho que a Priscila vai falar depois pra nós, na hora que a gente for fazer o quadro do DD, se deu vertigem nela ou não, mas é uma delícia, cara. É diferente, é uma arquitetura moderna. Por mais que seja um hotel de 33 anos, ele tá bem atual. Mas vamos lá. Vamos Obrigado, vamos voltar. Patrocinadores, apoiadores. Obrigado, Lucas. Cara, Sempre. quantas vezes o Lucas vai ter que vir aqui? Há umas 10, né? Não, eu acho que uma vez por mês, eu acho que ele vai ter que estar com a gente. Cara, Mas eu acho vai assim, dar ó, conteúdo, hein? Deixa eu te falar, eu acho que não precisa vir exatamente pra cá, porque o cara trabalha. A gente também pode ir lá um dia, né, Eu quero fazer velho? o seguinte, eu quero homenagear o cara. Boa. Ó, vou fazer aqui, ó. Não sei se vocês repararam, eu tô com a agasalha aqui. Você do tá diabetes. bonitinho com isso, cara. Tô passando um calor aqui. Nossa, cara, deve mas estar eu... com umas pizzas aí. Não, mas eu não sei. Eu quero fazer a mesma coisa contigo, Lucão, ó. Vou te dar Oh. Ó, cadê? Tava... Nosso, Esse aqui é o seu, mostra aí pra galera. nosso embaixador. Cadê, ó? Vamos fazer É. um convite? Lucão, Deixa eu mostrar pra galera. Mostra pra galera aí. Cadê? Eu tô na câmera aqui. Aqui, ó. Diabetes sem medida. Pô, vou até colocar. Opa, Ô, coloca. tô quebrando Não, tudo não, aqui, vamos velho. lá, vai lá. ó. E vamos fazer um convite pra você agora. Você vai ser nosso embaixador. Embaixador de diabetes sem medida, embaixador DSM. Bora? A partir Bora, de hoje, fechadíssimo. você é o cara que... depois a gente vai Depois a discutir gente- como que a gente vai fazer, mas eu quero muito que seus vídeos sejam linkados com a gente, pra gente poder Pra fazer gente crescer um em barulho, conjunto. pra gente crescer em conjunto, pra informação Com ser certeza. cada vez mais difundida, diluída e passada a informação correta. Ajuda Fechado. o cara aí, Nossa. ô Giad. Não, aqui já Pô, foi, capa- né? eu com essa ogrice minha é Nossa capaz de eu machucar senhora. ele, velho. Nossa, que você tá isso. com esse negócio É, até é. agora, você... É. Não, eu sou lutador, velho. Ele Não, é guerreiro, eu já- viu? É que eu tô aproveitando, porque já que vocês estão falando da academia, eu tô dando uma emagrecida aqui no meio do caminho, entendeu? Não, mas inverno chegou hoje. Chegou hoje, Hoje é 20 20 de junho. de junho. Esse programa vai ao ar um pouquinho mais agosto. pra frente, mas 20 de junho, inverno aí, ó. Chegou com um moletomzão. Olha aí. Bom, Fechado. Muito obrigado, cara. Adorei, Embaixador demais. DSM, viu? Valeu. Voltando aí, Leandrão. Vamos. Ah, eu já queria que ele sofresse igual eu. Você acha que eu ia deixar pra dar só no final? Não. Não, tá calor no momento, tá sofrendo. Cara, você aguentou Eu vou bem, abrir, viu? eu vou abrir Você aqui aguentou só bem. pra- Abre, abre. É, eu vou deixar aqui só pra aparecer um pouquinho, pô. Ah, claro. Ô, Lucas, Tá no meu coração. Ó. a gente tava falando sobre preconceito. Em aeroporto, assim, você já teve algum problema? Nunca tive problema no aeroporto. Não. Graças a Deus, nunca tive problema. isso é legal. O que eu faço quando eu vou viajar, eu sempre peço pra minha médica um relatório médico, assim, uma carta, né, Sim. com o CRM dela, um carimbo e tal, dizendo que eu sou um diabético, né, que eu uso tal medicamento, porque se me pararem, né, o que é isso aí, o que é insulina, o que são as agulhas e tal, eu já tenho um relatório médico pra mostrar. Mas nunca precisei mostrar. Tá. Você teve sorte. Eu tive porque sorte. Comigo Já teve aconteceu. problemas? Já. Mas você é porque é Riad, cara. É. Riad Salum. Os caras vão falar assim, velho. Mas tá é nome com- alemão. Não é Hans, não, velho. Não? Então tá. Assim, é difícil acreditar, mas ele é sírio-libanês. Então, esse Riad Salum aí, não, será que o cara não tá numa bomba, não? Será que é? A bomba sou eu. Então, Olha o falando, tamanho da você- bomba, você tem que- 120 quilos, você velho. tem que ir atrás de uma bomba de insulina, pronto. Porra. O homem-bomba. Homem bomba. Mas é legal a gente falar sobre a bomba de insulina, porque a gente já teve aqui o Carlos Eduardo, o médico, o endocrinologista, que ele falou, cara, a bomba de insulina não é para todo diabético. Tem que deixar bem claro, porque todo mundo até associa a bomba de insulina a um pâncreas artificial, que também não é. Não é. E associa a você ter a bomba, sendo que você não vai ter que aplicar insulina, ela mesma vai trabalhar por você. Não é todo organismo que está preparado. Eu gostaria até de vocês falarem um pouco pelo conhecimento de bomba de insulina. Porque assim, na hora que a gente posta qualquer vídeo de bomba de insulina nas nossas redes, todo mundo quer, porque fala assim, nossa, eu não vou ter que ficar aplicando, é rápido, é prático, mas não é bem por aí, né, Não. Lucas? Na verdade, Lucas, Não, por favor. Não, na vamos verdade, a bomba de insulina, além de você ter que ter o controle do que você está comendo do mesmo jeito, normal. Porque você tem que digitar lá quantos carboidratos você está comendo, o que você vai comer, quanto tempo você vai comer. Mais ou menos o que o Lucas faz com a insulina. Sim. Então, assim, a bomba não é para todo mundo. Você tem que estar antenado com tecnologia. E eu não fui. O Dr. Carlos Eduardo falou para mim, você não vai usar bomba. Isso. A bomba, ela faz exatamente o que a gente já faz, né? Exatamente. Ela calcula a quantidade de carboidratos, a quantidade de insulina, ela faz a aplicação automática. A única diferença é que a gente faz a aplicação manual,
né? Então, de fato, assim, para criança, por exemplo, né, para a própria criança não precisar ficar fazendo conta, tá numa escola, tá em algum lugar, talvez seja interessante, né? Sim. Não tenho muita propriedade para falar porque, Claro. enfim, não tenho filhos e quando eu era criança nem tinha essa tecnologia toda. Mas eu acho que deve funcionar, né, muito bem para quem não tem condições de toda hora ficar se aplicando a insulina, mas ela faz exatamente o que a gente já faz. É que, né? na verdade, assim, ela é e não é para todo mundo. Por quê? Primeiro, custo. Sim. Segundo, essa questão de cada corpo é um corpo, tem que analisar se a pessoa tem essa disponibilidade de contar os carboidratos, de saber que a bomba vai trabalhar por ela, mas ela tem que trabalhar pela bomba. Não é Sim, simples. não. Não existe ainda o pâncreas artificial. Não existe. E segundo, e terceiro, tudo tem que ser usado com bom senso, não só a bomba, qualquer outra coisa. Caneta de insulina, a medição da glicose, da glicemia, se você também não faz um acompanhamento, de repente você desregula. E é Leandrão, por aí. vou falar uma coisa que você falou, uma palavra muito sensata pro diabético. Bom senso. Bom E aliás, senso. para todo mundo. Pra todo mundo. Diabético é o pilar que a gente fala, que são 4. Educação, nutrição, exercício físico e medicação. Se não tiver isso, e mais um detalhe que a gente pode colocar nesse pilar, equilíbrio. Equilíbrio e bom senso. Se não tiver isso, cara, se você for uma pessoa, eu tenho os 4, mas eu não tenho equilíbrio, não resolve nada. Nada. A pessoa se perde no meio do caminho do tratamento. Hoje, vou falar por mim, quase 40 anos de diabetes, 36. Eu aprendi muita coisa nesse passar dos anos. Eu vi muita coisa acontecer, muita coisa deixar de ser. Para você ter uma ideia, eu sou um cara que usou a insulina inalável. Caraca. Como é essa? Eles tiraram ela de Eu não conhecia. Não, ela era um dispositivo desse tamanho. Você abria ele aqui, cara. Você colocava Ele tinha 2 dosagens. Acho que era de 3 unidades e 8 unidades. Se não me falha a memória. Você colocava, apertava aqui e puxava. Puxava. É. Ele era um vapor? Ela fazia uma fumaça. E era difícil de... Não, ela era muito fácil de aplicação. Não, aplicação sim, mas... Muito fácil de achar. Mas ela era eficaz. É, isso que eu... Tanto que tiraram, acho que não. Então, o problema dela era o custo dela. Ah, tá. O custo era excessivo, muito alto. Tanto é que lançaram uma nova, mas não pegou também pelo custo. Então, assim, ela era eficaz? Sim e não. Ela tinha uma ação tão rápida quanto as novas hoje. Só que você tinha uma dosagem limitada. Se você precisasse de 1 unidade, 2 unidades, não tinha jeito. Tá. Você tinha que tomar 3 e aí você tinha que comer. O legal de você falar sobre isso, que eu nem conhecia, ó, mais uma coisa que você viveu, é sobre as novas tecnologias. Lançou recentemente o Libre 2 Sim. aqui no Brasil, porque ele só estava sendo vendido fora. Sim. E aí uma das perguntas, Lucas, o que você hoje entende de tecnologias da diabetes e o quanto isso contribui na sua vida? Cara, a tecnologia contribui 100% com o meu tratamento, 100% mesmo. Eu sou um usuário do sensor, não consigo ficar mais sem, porque é aquilo que eu digo, o diabético ele precisa controlar a glicemia dele o dia inteiro. A ponta do dedo, você vai ter fotos da sua glicemia, 5, 6 fotos no dia. O sensor, você tem um vídeo, é um Big Brother, cara. Você acompanha o tempo inteiro a sua glicemia. Gostei dessa comparação. É assim, a ponta do dedo é uma foto que você tem. Né? Você vai medir a sua glicemia agora, vai estar lá 120. Você não sabe se está subindo, se está caindo. Você não tem um gráfico para te mostrar. Pelo sensor, às vezes você vai medir tá 120, a flechinha já está para cima. Você já está 120, mas você fala, opa, tá subindo. Já aplica insulina. A ponta do dedo, você vai picar o dedo. Deu 120, você vai achar que tá maravilhoso. Daqui meia hora, já tá na casa dos 300. Né? Então, assim, o sensor é uma luta que eu tenho e faço muito no meu perfil. Eu faço muito vídeo do sensor para as pessoas conhecerem, para tentar chegar no máximo de pessoas possíveis, porque, cara, não é luxo. Não é luxo. O sensor pode salvar a vida de muitos diabéticos, principalmente de crianças e idosos. Ele só precisava baixar um pouquinho o preço, né? Você conseguiu pelo SUS? Recentemente... Eu dei a entrada, recebi semana passada negativa. O SUS disse que não.
Pela Recebi sua um idade? e-mail. A resposta deles é que eles fornecem todos os insumos para ponta de dedo. Isso, Brasil que é o sendo Brasil. suficiente para medir a glicemia. E aí agora eu já dei entrada com advogado. Isso. Especialista. Você tem direito, você pode ir atrás. Brasil sendo Brasil, não tem jeito. Mas lógico, a gente entende que insumos para diabético hoje numa crescente gigante. O Brasil tem uma das melhores políticas públicas com relação a tratamento, né, das pessoas. Isso é louvável. Só que assim, a partir do momento que você dá, você tem que realmente dar. Aquilo. Leandrão, na verdade então assim, não adianta você falar que faz e não fazer. Entendeu? Na verdade assim, o Brasil trata a doença. Ele não trata o antes que pode acontecer. Prevenção. A prevenção. Ele trata o depois. Não, eu entendo isso, mas a partir do momento que você se compromete a dar alguma coisa, o Libre está aí como tecnologia nova para ser utilizado por todo mundo. Quantos diabéticos no Brasil? 30 e tantos milhões? Então a gente precisa ter 32 milhões de Libres. Quanto que você economizaria na saúde? Muito. É isso. Quanto que se gasta com fita? Eles têm que fazer essa conta, cara. É melhor você ter alguma coisa que já é preparado, que você economiza você é até sustentável. Sim. Entendeu? É lógico, o Libre tem ele vence, ele não é uma coisa que você vai colocar e acabou. Mas, de certa forma, você precisa entender que você vai ter economia ali de resíduo, enfim, de consulta, de muita coisa que vai estar envolvido. Mas, enfim, o Brasil sendo Brasil, é louvável o que o SUS faz, mas a gente sabe que não é só diabetes. Pode melhorar também, né? Que existe como doença. Então, a gente tem que entender que tem que entrar, tem que fazer e tem que acontecer. E essa questão da tecnologia, eu vejo muito positivo, porque eu vejo que os diabéticos hoje, eles estão antenados. As pessoas, essa informação que a gente passa normalmente chega às pessoas. O algoritmo que existe nas redes sociais contribui demais. Igual hoje nós temos são milhares de seguidores também nas nossas redes, milhões de visualizações, e a gente sabe que eu vou falar 100%, porque 100% ou é diabético ou é diabético, conhece alguém que tem diabetes. Família de diabéticos. Então assim, e a gente tem que levar essa informação mesmo. Sim. Tem que fazer com que isso seja cada vez mais pulverizada, que a gente consiga melhorar cada vez mais isso. E é bacana porque eu percebi, pelo menos os meus seguidores, 90% também, todos diabéticos, muitas mães com filhos diabéticos também. Mas eu acho muito interessante porque tem ali uma parcela de pessoas que não são diabéticos e que comentam lá. Falam assim, nossa, eu não sou diabético e assisti o vídeo até o final. Eu não sou diabético e já recebi umas mensagens desse tipo. Não tenho diabetes e assisti todos os seus vídeos. Sim. As pessoas gostam e se interessam pelo assunto. Eu acho que isso é muito importante. Para aquela coisa que a gente estava falando de preconceito, informação, não é só o diabético que precisa saber sobre diabetes. É todo mundo. Todo mundo tem que tanto é saber. que agora está a lei no Senado para transformar a diabetes como PCD. Pessoa com deficiência. E eu super apoio, nós do DSM super apoiamos. No mundo já tem essas leis já existem em outros países. E por que eu acredito que tenha que ser colocado em pauta isso e tenha que ser aprovado? Porque a gente tem que olhar para o diabético como uma pessoa que precisa de cuidados. E sendo pessoas que precisam de cuidados, é que se olha muito com preconceito o PCD, cara. O cara não anda, o cara não fala, o cara não escuta, o cara não sei o quê. Aí o diabético, ele não tem nenhuma dessas coisas. Ele é normal, cara. Ele é normal, só não, que... Todos são normais. Tanto é que essa coisa do PCD... Exatamente. Todo mundo são normais na realidade que a pessoa está. E aí, essa realidade tem que ser tratada, tem que ter leis para isso. Então, eu acho muito louvável. Já vi nas suas redes que você também está apoiando. E assim, parabéns, cara, pela atitude. Vamos junto nessa causa. O problema das pessoas é que elas vivem numa bolha, né? Assim, não querendo fazer crítica nenhuma, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que, pra mim, a lei não vai fazer diferença. Tá? Posso estar sendo até egoísta, mas tô falando a verdade. Pro Lucas Lorenzi, a lei não vai mudar em nada. Mas a gente fala sobre não ser elitista, porque a gente sabe que... Eu poderia muito bem não estar nem ligando pra lei, falando assim, não, eu não quero que o diabético seja considerado PCD, não quero que tenham dó de mim. Muitas pessoas comentam isso nas minhas redes. Só que, cara, eu não posso viver na minha bolha. O Brasil, 60% do Brasil é classe D e E. Tem mães que não conseguem emprego porque o filho é diabético e a mãe precisa ficar em casa cuidando da criança. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que pensar na realidade do Brasil, né? Não na nossa realidade. Exatamente, verdade. Então, assim, é um tema que eu falo muito nas minhas redes, que eu me seguro muito pra não responder os haters, porque, assim, de fato, é uma bolha, cara. A pessoa tá só pensando nela. Não tá pode. Pensando no... Não deve. A gente tem que fazer isso e é uma pra coisa todos. que a gente tá tentando muito, é furar essa bolha.
Eu acho que a partir do momento que a gente está trazendo essas informações todas que nós estamos trazendo, a gente está começando a colocar um alfinetinho. Com certeza. Com certeza. Eu falo pro Riad, eu falo assim, o nosso programa, ele não é um programa de... Ele deveria ser, porque o Brasília tem um problema também muito sério, que é... isso não me interessa. Ele vai se interessar por coisa engraçada, por assuntos medianos, por coisa que viraliza. Por mais que nossos vídeos viralizem, as pessoas... Por isso que a gente traz bom humor aqui também para lidar com a questão da doença. Mas os nossos programas ainda não estão chegando na onde deveria chegar, que é para todos. As pessoas tinham que começar a assistir a gente como se assiste uma novela, como se assistir um filme, para entender, abrir a mente para poder assistir, para ver o que a gente está falando. Não é porque a gente não fala, a gente fala da diabetes. A diabetes é um problema para todo mundo? Sim, mas a gente não fala só para diabéticos. De forma alguma. Para todo mundo. A gente vem aqui e mostra, que nem você, seus pais, como que eles lidaram com a diabetes, meus pais, como lidaram com a diabetes dos filhos. Então, assim, cara, a gente precisa entender todo o movimento que é feito para não se perder em pensamentos. A realidade. Exatamente. E nisso eu vou deixar a nossa famosa pergunta pro Lucas. Lucas, o que é viver sem medida para você? Cara, viver sem medida é lembrar que eu sou uma pessoa, eu sou o Lucas que tem diabetes. Não é a diabetes que tem o Lucas. Cara, eu não vou deixar os meus sonhos de lado, eu não vou deixar de treinar, eu não vou deixar de jogar meu futebol, eu não vou deixar de casar, não vou deixar de ter meu emprego, eu não vou deixar minha vida de lado porque eu fui diagnosticado com diabetes. Cara, a vida é sem medida. Eu não vou medir esforços nenhum para ter tudo que eu quero por conta de um diagnóstico. Né? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me cuidar para poder ter acesso a todos esses sonhos que eu quero realizar. Né? Então, assim, eu tenho duas escolhas. Eu posso me entregar ao diagnóstico, né, e ver as complicações futuras, ou eu posso ter esse autocontrole que eu tenho hoje, posso ser muito mais saudável do que algumas pessoas que não têm diabetes também, né, e posso viver tudo o que eu quero sem medida nenhuma. Eu falo muito que a gente diabético tem muito mais saúde do que muita gente que não tem. É claro. Porque a gente se cuida. A gente se cuida. O diabético, ele faz exatamente o que todo mundo deveria fazer. Justamente. Todo mundo deveria ter alimentação saudável, Exatamente. Todo mundo deveria fazer academia 5 vezes na semana. Aí nessa mesa eu já fui bombardeado. Se eu não entrar no... Nossa senhora. Leandro, eu vou te levar, cara. Na próxima gravação estarei aqui falando de... Você estará me tratando diferente, Lucas, cara. Um compromisso com você, velho. Eu já estava enciumado. Também que o Lucas mora em São Paulo. Não, mas ele vai te mandar mensagem. Pode ter certeza. Ele vai te... Atormenta ele pra mim? Não, ele vai começar... Vou começar. Ele foi comigo na academia. Semana que vem, mas na próxima ele foi... Começou a ir na academia comigo. Comecei. Tava lá bonitinho, cara. Todo dia. Tava até bonitinho. De repente, sumiu, velho. Sumiu. Não, mas vou voltar. Lucão, cara, que show, dava velho. Pra fazer uns 5 programas com o Lucas, ainda faremos. Vamos. Com certeza. Mas temos que encerrar porque o tempo urge e a gente tem que... A gente segue uma premissa, Lucas, aqui no programa, que a gente não pode passar de 1 hora, 50 minutos ou 1 hora. Porque senão o pessoal vai olhar e fala assim, pô, que porra. Não, a gente não quer que... A gente quer terminar sempre no auge, sabe? Sim. Com gostinho de quero mais. Exatamente. E a gente vai ter um pouquinho dele de novo. Vai, já. No DDD, no próximo programa, você vai assistir o Lucas e a esposa Priscila no quadro DDD, e aí vai ser legal, hein? Vai ser um show. Lucão, vamos debater muita coisa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço muito mesmo, muito mesmo. Gostou de participar, Lucas? Pô, animal. Divulga a gente, cara. Você é mais famoso que nós. Muito mais. Não. Isso, pô. A gente não chama qualquer um, não, viu? Não. A gente trouxe um cara bonitão. Como é que você falou no começo do programa? Tem o mendigo Diabético gato. Diabético gato. Pô, a mulher dele diabético tipo gato. Diabético tipo gato. Ele já vai mudar o... Vai mudar ali. Boa, cara, boa. Diabético tipo gato. Aí, gente. Publicitários. Eu sou o diabético tipo gordo. Tá bom. Teve bom. Eu sou o não diabético tipo... Tô aqui. Então, beleza. Galera, fica aí. Já, tamo de volta. Lucas Lorenzi. Mais Lucas Lorenzi. Vamos trazer a esposa dele. E um beijo pra todo mundo. Valeu! Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, irmão. Tamo junto.